Em estúdio, para analisar os temas do dia, está Salvador Nobre da Veiga, analista XTB. Salvador, muito bom dia. Começando pela realidade, mais uma vez, pela realidade espanhola, desta vez pelas perdas da Bolsa. É um artigo que vem hoje no Espanhol há 5 dias e que dá conta, fizeram as contas às perdas da Praça Espanhola nestes últimos 5 anos, desde que começou esta crise financeira que teve início no subprime nos Estados Unidos. E quando olhamos para os números, são algo de assustador. O IBEX perdeu em 5 anos 322 mil milhões de euros. São números que, pode dizer-se, nas últimas décadas, analistas, investidores não estavam habituados. Sim, realmente foram números bastante avultados a nível e que reflete a performance das bolsas, não só europeias, mas aqui neste caso, nomeadamente a espanhola. Penso que tenham sido perdas, vimos há pouco, próximas dos 60%, e vai um pouco em linha com aquilo que a maior parte dos países periféricos acabaram por sofrer. Neste caso, Portugal, Itália também, em certa parte, e Grécia também, sobretudo. Grécia, então, Perdeu 91%. a bolsa foi completamente dizimada. Portanto, estamos a falar de uma perda de 90% que, para recuperar esse investimento, alguém que estivesse investido no mercado grego, neste momento necessitaria de uma subida de 900% só para ver o seu capital no ponto inicial. Portanto, É praticamente, pelo menos é o que dizem alguns analistas, é praticamente impossível recuperar uma perda a este nível. a esse nível, sim, 91%. no agregado, 91% só, pelo menos o capital que já lá estaria alocado. Não quer dizer que através de novos lotes de compras, digamos assim, vai aproveitar os preços mais baixos, mas isso não é reflexo de que possa vir a ser uma boa oportunidade. Possivelmente no futuro possa vir a ser, mas neste momento não parece. Mas 90% com base no capital que já estava alocado é muito difícil. É algo que, a nível de retorno nas próximas décadas, possivelmente break-even ou até mesmo negativo, é aquilo que é expectável. E também Espanha e Portugal também está numa situação bastante frágil a nível da performance da Bolsa, e está tudo praticamente concentrado. Os grandes culpados dessa performance é, obviamente, o setor financeiro e da banca, onde se concentram as grandes perdas a nível bolsista. Acabam por ser números, e já aqui o disseste, que atingem também outras praças europeias, por exemplo, a praça italiana, portuguesa, caíram ou têm quedas acumuladas de mais de 60%, mesmo para estes casos, em que estamos a falar de quedas na casa dos 40%, entre os 40% e os 60%, uma recuperação vai demorar, ou uma recuperação significativa vai demorar muito tempo. E vai precisar, naturalmente, de condições favoráveis para que isso aconteça. Condições favoráveis económicas, porque os Estados Unidos experienciaram em 2009 uma queda de também sensivelmente 60%, e em cerca de 2 anos quase já recuperaram toda essa queda, sobretudo a parte tecnológica, a componente tecnológica, onde o Nasdaq já vai em máximos de 12 anos, 11 anos, máximos que já não atingia desde 2002, sensivelmente, à altura em que a bolha tecnológica acabou por rebentar. E, portanto, agora nestes países é preciso, primeiro que tudo, uma estabilidade financeira, aqui a nível europeu, e também económico, o que parece não estar a haver uma resolução à vista, e sem isso não é expectável que nos próximos anos, enquanto isto não estiver solucionado, toda a crise soberana em torno da Europa, que as praças e que os investidores estejam confiantes em investir no mercado de capitais, nomeadamente nas equities, portanto, que é o mercado mais arriscado e que tendem a refugiar-se nos ativos mais seguros, nomeadamente as obrigações e também as Treasury Bills, neste caso, com preponderância para a dívida alemã. Olhando para o plano espanhol para ultrapassar esta crise e, mais concretamente, para os 100 mil milhões de euros que vão ser disponibilizados pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira para a banca espanhola, o Der Spiegel noticiou este fim de semana que provavelmente vão ter até 2028 para pagarem de volta esse empréstimo, cerca de 16 anos. Acaba por ser um período simpático, numa altura em que também, e o Económico tinha há momentos essa notícia em destaque, Espanha vai provavelmente pagar um juro de 2,5% por esta ajuda. 2,5%, e os 16 anos, portanto, estamos a falar de uma maturidade de 16 anos, que, portanto, está um pouco em linha com o que foi acordado com a Irlanda e Portugal. Portugal estava com uma duração média de
13, 14 anos, os empréstimos da Troika. A nível do juro, já tínhamos referido uma vez anterior de que possivelmente seria um juro mais baixo, dado que os próprios juros nos últimos 2 anos, desde que Portugal pediu a ajuda financeira à União Europeia e à Troika, acabaram por ter, portanto, perdas bastante avultadas. Portanto, os juros acabaram-se por reduzir bastante, nomeadamente, dado que o juro de empréstimo por parte destas entidades, no fundo, é um juro ponderado por todos os países que constituem essa mesma ajuda. E neste caso, a Alemanha, Estados Unidos, entre outros, nos últimos 2 anos, os juros desceram consideravelmente. Aliás, vemos atualmente os juros na Alemanha em taxas negativas, assim como na Suíça. Portanto, é normal que esta taxa de juros tenha vindo a ser reduzida em comparação à Irlanda, Grécia e Portugal, mas também pode haver aqui alguma alavancagem por parte da importância que Espanha tem na União Europeia. Houve também um alerta por parte do Banco Central Europeu em relação à Espanha, dizendo que a dívida sénior pode começar a registrar algumas imparidades. Sim, portanto, o Mário Draghi defendeu e advoca que os detentores de dívida sénior deviam também entrar agora em perdas nos bancos mais frágeis, portanto, nos bancos que são refinanciados por parte das entidades europeias e mais frágeis, que também possam vir a sofrer perdas. Isso poderá indicar realmente que Mário Draghi poderá desconfiar de que os ativos realmente poderão ter mais imparidades do que aqueles que são estimados atualmente, e isso é muito grave, dado que é um prognóstico de que a crise europeia poderá ainda ver dias piores, e sobretudo se o público, os cidadãos europeus, na sua maioria, começarem também a detectar isso, que os ativos dos bancos poderão não suster as responsabilidades dos bancos, e que essas responsabilidades e o passivo que cada banco tem pode gerar num efeito dominó, à medida que o passivo de cada banco se torna no passivo de bancos terceiros. Portanto, podemos ver aqui uma possibilidade de uma crise à escala sistémica. Portanto, é uma situação bastante grave que poderá indiciar que Mário Draghi esteja à espera que as imparidades sejam mais avultadas do que os analistas estimam. Olhando para os Estados Unidos, na passada sexta-feira tivemos os dados, aliás, no final da passada semana tivemos os dados da evolução dos pedidos de subsídio de desemprego, que caíram para um número, para aqueles e comparativamente àqueles que têm sido apresentados, um número bastante simpático, mas a análise a fazer esses números não pode ser fria e dura. Exatamente, foram 360 mil pedidos, um número bastante baixo, aliás, dos mais baixos dos últimos anos. Contudo, temos que ver que foi numa semana do 4 de julho, portanto, o dia da independência dos Estados Unidos, e onde muitos dos serviços, ou a maioria desses serviços, estavam fechados. Então, o único pormenor estatístico que há a fazer e que há que ter levado em conta é que os números não foram mais altos porque as pessoas não tiveram a possibilidade de apresentar esses mesmos pedidos de desemprego. Caso contrário, isso foi mesmo referido também no próprio relatório, de que tem que ser levado tido em conta esse efeito, dado que existe aqui uma sazonalidade que poderá então nas próximas semanas voltar então à norma. Que balanço é que podemos fazer nesta altura, Salvador, da earnings season do lado lá do Atlântico? Vimos na passada semana o JP Morgan, que foi o grande centro, ou o primeiro grande centro das atenções, por ser o primeiro banco a apresentar contas, apresentou uma queda nos lucros para pouco menos de 5 mil milhões de dólares. Hoje temos o Citigroup também a apresentar contas. As expectativas são boas? Penso que neste trimestre e no próximo trimestre, no agregado, as expectativas, o mercado vai continuar bastante pressionado. Já temos números dos próprios índices de produção nos Estados Unidos a caírem, e geralmente esses índices são índices líderes, ou seja, acabam por preceder a própria diminuição dos lucros por parte das empresas. Portanto, é expectável que este trimestre, ou mais tardar no próximo trimestre,
os lucros das empresas norte-americanas venham a sofrer e que o mercado venha a estar pressionado nos próximos meses. Aliás, como já tem estado pressionado, de certa forma, nas últimas semanas, onde o mercado de ações, à parte agora a última semana que teve uma breve recuperação, mas nos próximos meses poderemos ter então aqui uma performance mais negativa por parte do mercado de ações. A recuperação poderá começar a sentir-se, nomeadamente nos resultados das empresas, a partir do último trimestre do ano para a frente? Tudo também aí vai depender também já do desenvolvimento da própria, como se irá desenvolver a economia. Neste momento, pelo menos a nível de programas de estímulo, não parecem estar na calha o quantitative easing, dado que só com o mercado com uma performance muito negativa é que Ben Bernanke parece estar disposto a entrar num novo programa de quantitative easing. Neste momento continuamos na operação Twist, o prolongamento dessa mesma operação, mas caso o mercado venha a ter uma performance negativa, é expectável. O próprio mercado acredita nisso, existe especulação. Quando o mercado cai, de certa forma, acaba por, ou quando sobe, acaba por, de certa forma, ser uma especulação de que venha a haver um novo programa de quantitative easing. Contudo, mais para a frente isso poderá ser possível. Quais serão os efeitos? Serão, numa eventualidade desse mesmo programa, o mercado de ações terá com certeza uma performance muito positiva, dado que é muita liquidez entrar no mercado. No último programa que sucedeu de quantitative easing, o mercado teve uma performance fantástica e caso venha a suceder, realmente aí é ter um prognóstico positivo para o mercado. Nos mercados internacionais temos algumas matérias-primas agrícolas em alta também por causa dos Estados Unidos, nomeadamente pela seca que atinge algumas regiões. Sim, o milho, sobretudo, e também, de certa forma, a acompanhar a seca, as colheitas do milho têm estado bastante afetadas. Em comparação com o ano passado, neste momento, 30% da colheita é de má qualidade. Ao passo que o ano passado, neste momento, ao ponto que estamos neste momento, era de apenas 8%. A seca, o calor que se tem vindo a sentir nos Estados Unidos, acaba por refletir estas más colheitas e o milho acaba por também ir de arrasto, dado que existe um efeito de substituição entre as duas matérias-primas, dado que são bastante usados no que toca à alimentação bovina. Neste caso, dado que as colheitas de milho são de pobre qualidade, o trigo acaba por ter que ser usado e poderá não ser suficiente para colmatar as necessidades. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB, com os destaques do dia.